Segredos da captação. Como conseguir clientes para seu consultório de forma consistente todos os dias. Autoria: Paulo Melo Júnior. O consultório perfeito. Imagine você chegando ao seu consultório e vendo sua agenda com vários pacientes marcados para uma primeira avaliação daquele procedimento que você ama fazer. Agora imagine como você se sentiria se todos esses novos pacientes tivessem te conhecido e decidido marcar a consulta por conta de uma estratégia de captação online que você criou lendo esse livro. Qual o impacto que isso geraria no seu fluxo de caixa se essa situação fosse constante durante todo o mês? Utopia, né? É exatamente isso que acontece no meu consultório nos dias que separamos para a avaliação de novos casos vindos da internet, segundas, quartas e sextas. E que vou te explicar o passo a passo que você deve fazer para ter os mesmos resultados no seu consultório. Segue a leitura. O velho conceito. Muita gente me olha de lado quando eu digo que discordo de alguns conceitos fundamentais do marketing. Mas eu não estou dizendo que não são importantes, nem que não funcionam. De fato, são importantes e, quando aplicamos no momento ideal, funcionam. Mas é que em alguns momentos a generalização do conceito faz você focar seus esforços numa área de pouco resultado. E é isso que me incomoda. Aprender marketing genérico no livro ou numa aulinha online e querer aplicar em qualquer situação sem usar o mínimo de processamento cerebral e criatividade. Exemplo. Segundo Kotler, para que uma empresa aumente seu faturamento, é fundamental não se esquecer dos clientes que já possui. Beleza, até aí eu concordo. Agora, quando ele fala, o esforço na retenção desses clientes é um investimento que irá garantir aumento das vendas e redução das despesas, garantir é lasca. Essa palavra não deveria ser utilizada no marketing nunca. Muito menos em um conceito que não pode ser utilizado em todos os casos. Desconstruindo o conceito. Vamos lá. Quando falamos de consultórios odontológicos, esse conceito de retenção é facilmente entendido. Imagine ter uma carteira de clientes e esses clientes visitam você de tempos em tempos para fazer algum procedimento. E por conta disso, você fatura recorrentemente. Entendido até aqui? Agora me fala, são todas as especialidades que dá para fazer isso? Será que com todas as especialidades conseguimos um faturamento suficiente para sustentar uma empresa apenas de prevenções, manutenções e revisões? Será que a recorrência de fato existe na sua especialidade, de uma forma a garantir vendas? E será que o faturamento dessa recorrência sustentaria todo o seu fluxo de caixa e garantiria o equilíbrio financeiro se não existirem novos pacientes? Complicado, né? Segue meu raciocínio. Se for uma especialidade que você cobre por visita, é possível. Exemplos: odontologia preventiva, ortodontia, periodontia e até pediatria. Mas e para as especialidades on demand e de curto tempo de cadeira? Exemplos: implantodontia, próteses, harmonização, cirurgias e estética. É muito difícil imaginar, por exemplo, um implantodontista ou protesista faturando o suficiente para garantir a estabilidade do consultório apenas com prevenções e revisões de procedimentos executados anteriormente. Toda essa teoria é linda. Mas na prática é mais complicado de executar, principalmente quando estamos falando de uma sociedade imediatista e sem cultura de prevenção como a nossa. Pré-requisito de toda retenção. Pensa comigo. Para um consultório ter sucesso focando na estratégia de retenção, é necessário ter pacientes. Isso não é nenhuma novidade. Agora me fala, para uma clínica que já é extremamente ociosa, qual a forma mais eficaz de aumentar o seu faturamento? Resposta: não é a retenção. A resposta certa e a única forma de aumentar o faturamento de um consultório que não tem pacientes é através da captação de novos pacientes. Então, antes de ir atrás de estratégias complexas, difíceis de serem aplicadas e que focam exaustivamente na retenção de clientes, devemos primeiro avaliar dois fatores. Estamos falando de odontologia. Existem especialidades mais difíceis de aplicar serviços de recorrência ou que não são tão lucrativos quanto os serviços cobrados na primeira venda. Caso você ainda não tenha tantos pacientes, ou seja, mais de 50% da sua capacidade instalada ociosa,
Não adianta focar em retenção. Vai reter o quê? Se você ainda não está nessas duas situações, ótimo! Então, nesse caso, é de fato interessante começar a pensar em retenção para diminuir o custo de aquisição, aumentar o ticket médio e o lifetime value do seu cliente. Porém, se você se enquadra em um desses dois exemplos, a única habilidade que você precisa aprender e que vai te levar para um outro nível é a de captação de pacientes. Sabendo disso, qualquer esforço que envolva a conquista de novos pacientes deve ser prioridade, pois se não existir novos clientes, a chance de ocorrer uma venda diminui drasticamente e também não faz sentido perder tempo e energia com estratégias de retenção para poucos clientes. O poder da captação. Estudos provam que a captação de novos clientes para pequenos consultórios ou consultórios que tenham seus horários ociosos é a forma mais fácil e rápida para aumentar a sua saúde financeira e equilibrar o seu fluxo de caixa. Enquanto a retenção é responsável apenas pela manutenção do faturamento, a captação é responsável pela injeção rápida de caixa e alavancagem dos resultados em um curto espaço de tempo. Então, se você atende a especialidades on-demand de ticket alto, ou se está com horários ociosos no seu consultório, você já entendeu que a captação de novos pacientes é a única habilidade que você precisa aprender nesse momento. Agora que você sabe disso, você pode me perguntar: como criar uma estrutura efetiva de captação de novos clientes? Te respondo nos capítulos seguintes. O mito do post diário. Uma dúvida muito recorrente dos nossos alunos iniciantes é: para ter resultados na internet, devo contratar alguma agência para cuidar das minhas redes sociais? Eu não tenho tempo para fazer esses posts todos os dias. Estou muito ocupado atendendo. Então, vai ser um alívio para você saber que nessa técnica que vou te ensinar, você não precisa postar todos os dias. Você não precisa nem postar toda semana. Na verdade, se você quiser, você nem precisa postar todo mês. Lógico que não posso discordar que quanto mais posts você fizer, mais interações gratuitas você terá e uma chance maior de ter um pouco mais de resultados. Mas já tivemos casos que o aluno não tinha nem página no Facebook, criou ela do zero acompanhando nossas dicas, fez apenas um post e começou a ter resultados de captações toda semana para um tratamento na casa dos 15, 20 mil reais. E também, chega desse mimimi de eu não tenho tempo. Se você se organizar, você tem tempo sim. Tudo é questão de prioridades e metas. Mas então essa parte você já entendeu. A criação de conteúdos é apenas uma parte de uma grande estratégia de captação de pacientes e que fazer posts não é condição para ter resultado nessa metodologia. O mito da quantidade de seguidores. Quantidades de seguidores nas suas mídias é apenas métrica da vaidade. Como assim, Paulo? Isso mesmo. Ter muitos seguidores não vai te gerar pacientes no seu consultório. Podem até te dar um pouco de autoridade. Olha como aquele doutor tem seguidores. Menino, que o bicho é bom. Mas depois de você ter 2, 3 mil seguidores, esse aumento na autoridade é irrelevante. Mas o que é importante falar é que antigamente era super importante. Quando uma pessoa postava, todos os seguidores recebiam seu conteúdo. Mas agora, depois de alguns ajustes no algoritmo do Facebook, é quase que a mesma coisa ter 10 mil ou 20 mil seguidores. Por que isso? Para transformar o Facebook mais atrativo para anunciantes, que é a forma do Facebook ganhar dinheiro, ele reduziu a entregabilidade dos posts orgânicos das empresas. Ou seja, para você fazer com que seus próprios seguidores recebam sua mensagem, você vai precisar pagar. Segundo o Facebook, essa mudança foi para melhorar a interação entre os amigos e diminuir a poluição de posts nas empresas do seu feed. Ah, mentira! Tá na cara que é para lucrar mais. Óbvio. Então, resumindo, se você tiver R$ 15 para investir, é capaz de atingir 1.000 pessoas, que é a mesma quantidade de você ter 100 mil seguidores e fazer um post para elas. Aproximadamente 1% do público que mais interagiu com a sua página. Então, se seu Facebook ou Instagram tem 100 mil seguidores, postar é tão relevante quanto ganhar R$ 10. Isso imaginando que você tenha 100 mil seguidores. Então,
Qual foi minha constatação? Quase nenhuma, se não nenhuma das empresas de odontologia que conheço tem mais de 100 mil seguidores. O que quer dizer que qualquer pessoa começando hoje e seguindo os nossos conselhos de investimento e pagar R$ 10 por dia ao Facebook terá o mesmo potencial de captação, eu falei potencial e não resultado, de uma empresa com 100 mil seguidores que não investe. O mito do amor à primeira vista. Imagine um cenário onde um homem está numa praia lotada de pessoas e olha para o lado e tem a mulher da vida dele. Então ele corre em sua direção, se ajoelha e fala: "Você é o amor da minha vida, é lindo amor à primeira vista, quer casar comigo?" Qual a resposta dela? Se ela não levar na esportiva por ser tão baixa a efetividade dessa pergunta, eu arrisco dizer que ele levaria um fora. E ela passaria a olhar com um tom de medo e receio e até chamar de doido. A mesma coisa acontece se você interagir pela primeira vez com um cliente que está curioso sobre um tratamento que você divulgou e prontamente você o convida para uma consulta logo de cara, achando que ele vai aceitar sair de casa e se locomover ao consultório de um estranho que ele não sabe nada a respeito. Pode acontecer? Pode. Assim como pode acontecer do rapaz ser tão atraente e engraçado, ou ela estar tão desesperada para encontrar o marido, que responda: "Tá bem, mas vamos nos conhecer primeiro?" Num outro cenário, numa abordagem diferente, ele pode começar a conversar com ela, se oferecer para comprar uma água de coco para ela e, no final da conversa, pegar o contato para caso ela tope marcar para se ver uma segunda vez. Em outros encontros, ele pode convidá-la para sair, ir ao cinema juntos, depois jantar, eventualmente dar flores, chocolates, apresentar aos amigos, depois aos pais, quem sabe até fazer o test drive algumas vezes para só depois de tudo isso pedir ela em casamento. Então é isso, a pessoa precisa te conhecer primeiro. Para isso, você precisa atingi-la mais de uma vez. Como faço isso? Ou na sorte de encontrá-la novamente na praia, ou usando a tecnologia e a inteligência que Deus te deu e pegando contato dela para poder evoluir no relacionamento. Poder agradar, paquerar e cortejar para só depois pedir em casamento. Mas isso é muito difícil de acontecer através de posts numa página do Facebook ou Instagram, pois, como falei antes, a entregabilidade acontece baseada nas ações que o seu cliente toma e não nas ações que você toma. Como vai convencer algum paciente de que você é a melhor opção para ele se muitas vezes ele nem sabe que tem o problema que você resolve? Ou sabe que tem o problema, mas não sabe que você tem um tratamento que resolve? Ou pior, sabe que você resolve, mas não confia em você o suficiente para te escolher? Segundo pesquisas, é necessário de 6 a 8 pontos de contatos para que um paciente se sinta confortável com a sua marca, confie no seu trabalho e aceite ir para uma consulta. Então, um paciente que está de passeio no Facebook ou Instagram não vai te comprar apenas por ter visto você uma única vez. Mas, Paulo, se o homem saísse na beira da praia, de mulher em mulher, perguntando: "Quer casar comigo? Quer casar comigo? Quer casar comigo?", as chances de receber um sim de alguma mulher aleatória não aumentariam? A chance de perguntar a muitas, se comparada à possibilidade de perguntar a uma só, aumentaria sim, mas seria perda de tempo, pois já temos a informação de que existem outras formas mais efetivas, por exemplo, sair várias vezes com a mesma pessoa para evoluir no relacionamento. O poder da informação privilegiada. Quando temos a informação de que existe uma forma mais eficaz de fazer captação de pacientes sem ser através do velho post impulsionado, não é inteligente insistir em fazer da forma menos eficaz. Entendido isso, fica mais fácil de sacar a segunda pergunta mais feita pelos nossos alunos do treinamento avançado. Como atingir o mesmo cliente uma segunda vez se tudo que eu faço é impulsionar meus posts para um público local muito grande? Vamos fazer uma analogia. Se você investe em panfletagem virtual ou impulsionamento de postagens, é como se você estivesse com uma metralhadora na sua janela atirando num monte de gente. Provavelmente vai acertar muitos alvos. Teoricamente, centenas de pessoas vão ver sua postagem. Dezenas vão interagir. Apenas poucas vão entrar em contato. E raramente uma vai marcar uma consulta. Por que isso acontece?
porque você está impactando muita gente aleatoriamente, mas não está criando relacionamento com nenhuma delas. Então, para ter maior chance de ter vários pontos de contato no mesmo alvo, é preciso de uma outra estratégia, algo diferente do clássico. Uma estratégia de aquisição de contatos e não de contatos aleatórios. E é exatamente essa estratégia que vem dando muito resultado para o meu consultório e para o consultório dos alunos do nosso treinamento. A estratégia da pescaria no aquário. Continue a leitura que nos próximos capítulos explicarei exatamente o que significa e como iniciar uma estratégia efetiva baseada na aquisição de contatos. Pescaria no aquário. Durante todos esses anos, ensinando em nossa metodologia, a maneira mais fácil, mais didática e mais simples de ensinar o motivo e a importância dessa técnica foi através da figura de linguagem da pescaria no aquário. Eu adoro pescar, mas não é necessário você entender nada de pescaria para entender o conteúdo que vou te passar. Vamos imaginar o percurso de um pescador clássico. Ele acorda cedo, prepara a isca, pega a sua vara, veleja para alto mar. Lá, joga sua isca várias vezes, pega um peixe pequeno e solta. E repete isso até pegar um peixe grande suficiente para comer. Volta para casa cansado, frita, come, repete isso todo dia para conseguir sobreviver. Agora, vamos fazer um paralelo com o nosso consultório e nosso método clássico de captação de pacientes através do impulsionamento de posts nas mídias sociais. Acordar cedo. Ter tempo para fazer os posts todos os dias. A isca, os posts. A vara, sua fanpage. O alto mar, o Facebook, Instagram. Jogar isca várias vezes. Impulsionamento. Peixe pequeno, o paciente que curte seu post e não marca consulta. Peixe grande, o paciente que aceita ir para a sua consulta. Voltar cansado, esforço desnecessário para pouco resultado. Fritar, fazer a consulta. Comer, fazer o tratamento. Repetir para sobreviver, repetir para sobreviver. Agora vamos entender como seria uma pescaria diferente, muito mais efetiva, eficiente, otimizável e com resultados cumulativos e mais previsíveis. Acorda cedo, mas apenas uma vez no mês. Veleja para alto mar e vai no seu curral. Pega os peixes que estão presos lá, pequenos e grandes. Volta para casa, frita os peixes grandes e coloca no aquário os peixes pequenos. Nutrição desses peixes pequenos até crescerem e se tornarem peixes grandes. Acredito que você entendeu a analogia, faltando apenas os conceitos do curral, da nutrição e do aquário. O curral são campanhas de aquisição. O aquário são listas de comunicação em massa. Nutrição é um namoro que essa metodologia permite fazer. Vantagens da metodologia. A ideia principal dessa estratégia é que o Facebook, a mídia social escolhida para o exemplo, não é um lugar que devemos procurar pelo peixe grande, e sim por qualquer peixe. Ou seja, o Facebook é uma fonte de tráfego para nossas listas, e não um local para aquecimento, qualificação e conversão de pacientes interessados. Assim sendo, nessa metodologia que preconizamos, não é necessário postar todos os dias. Não é necessário muitos seguidores. Fora isso, quais os outros diferenciais dessa metodologia que a faz ser tão aceita e aplicada por vários dentistas que já a conheceram? Esforço versus resultado. Mesmo com pouco investimento, você terá muito resultado no longo prazo, pois os resultados são cumulativos e não existe desperdício de investimento. Previsibilidade do resultado. Depois de um tempo, você vai entender estatisticamente quanto vai te custar um peixe pequeno e quanto tempo vai demorar para gerar um peixe grande. Evolução dos resultados. A cada ciclo de pescaria que você coloca no seu aquário, vai aumentar a quantidade de peixes pequenos, aumentando assim estatisticamente a probabilidade de se transformarem em peixes grandes. Retenção e recorrência. Lembra que falei da retenção no começo do livro? Pronto, esse é o momento de pensar nela. Nesse caso, o exemplo dos peixes não é perfeito, pois os pacientes não são de fato comidos e somem.
Então, você pode tratá-los mais de uma vez e lucrar com eles recorrentemente. Eles vão estar dentro do seu aquário e, se gostarem do seu atendimento, provavelmente vão pedir para nunca mais sair. Otimização do processo. A cada dia que passa, você irá otimizar esse passo a passo, melhorando a quantidade de peixes capturados pelo curral, e vai entender melhor qual o alimento ideal que acelera o crescimento desses peixes, otimizando resultados obtidos num dado período de tempo. Facilidade em delegar o processo. Entender o processo é super importante para poder delegar, mas isso não significa que você precise microgerenciar todos os passos. Hoje, na minha clínica, eu tenho 3 processos de aquisição bem distintos. Apenas uma pessoa consegue gerenciar todos eles. Eu faço apenas uma reunião semanal nas sextas para avaliar os resultados, pegar o feedback dos clientes e ajustar os detalhes. Simplicidade de aplicação do método. Esses detalhes parecem ser uma coisa muito difícil de criar do zero, não é? Será que é necessário conhecimento profundo de tecnologia e linguagem de programação para criar todas essas etapas para fazer o processo funcionar? Não! E vou te mostrar nesse e-book os exatos passos que você pode fazer ainda essa semana para começar a criação dos seus peixinhos. Tipos de listas. Existem diversas formas de listas e cada uma delas tem uma peculiaridade. Algumas são fãs no Facebook, seguidores no Instagram, contatos no WhatsApp, endereços de e-mail, contatos no Messenger, telefones de clientes, endereços residenciais. Paulo, qual devo usar? Aconselho a trabalhar com as listas sem intermediários ou sem um filtro de comunicação. Como já foi falado antes, o Facebook e Instagram têm filtro de intermediação e vão controlar a taxa de entrega da comunicação com o seu público. Então, vamos usá-los apenas como fonte de tráfego. Enquanto outras listas, como WhatsApp e Messenger, apesar de também serem propriedades da empresa Facebook, eles ainda te permitem um total controle da entregabilidade das suas mensagens. E o e-mail, Paulo? Ainda é utilizado? Sim, super utilizado! E-mail é interessante para uma comunicação mais densa. Se você quiser mandar uma mensagem maior e mais complexa que precisa iniciar e concluir um raciocínio num mesmo texto, você pode estruturar isso em um e-mail. Nesse caso, é a única forma do seu paciente ter uma boa experiência de leitura. Já o WhatsApp e o Messenger é para comunicação mais instantânea, ideal para mandar conteúdos menores e mais rapidamente consumidos, mas é péssimo para mandar conteúdos mais densos e que precise de minutos de atenção do usuário. Um texto desse sendo mandado por WhatsApp causa repulsa imediata. Mão na massa. A forma mais simples e barata de começar a usar essa metodologia é utilizando o WhatsApp para a lista e, se tiver alguns reais para investir no processo, usar o Facebook para a fonte de tráfego. Primeiro passo. Você vai precisar de 3 coisas para poder botar a metodologia em prática. Um celular Android com chip, pois é lá que você vai baixar e instalar o aplicativo WhatsApp Business. Até o momento da publicação desse livro, não existe o WhatsApp Business para iOS. Uma página no Facebook. É nela que você vai criar a campanha para gerar o tráfego para o seu aquário. Uma conta de anúncio no Facebook devidamente aquecida. Logo que criamos uma conta de anúncio no Facebook, ele nos permite no início um limite de gastos muito pequeno até que os anúncios sejam cobrados e ele tenha mais segurança de que você é um bom pagador. Segundo passo: campanha de Facebook Ads. Você vai precisar de uma campanha de aquisição para captar os números de WhatsApp dos interessados naquele assunto que você quer se posicionar. Por que usar o WhatsApp? É a plataforma de criação de listas sem intermediário que mais tem usuários no mundo. Praticamente 100% dos seus clientes têm WhatsApp e praticamente 100% das mensagens chegam nos seus destinatários. Como criar essa campanha? Geralmente, faço um texto explicativo sobre o tratamento ou alguma novidade no assunto que vou selecionar aos interessados. E no final, faço um call to action para orientar essas pessoas a deixar o contato, onde a desculpa do pedido do contato pode ser: se você quiser ter mais informações sobre esse tratamento ou assunto, faça tal coisa. Como captar esse contato de WhatsApp?
Essa captura pode ser feita de 6 formas. Pedindo para o interessado deixar nos comentários, formato mais simples. Pedindo para ele deixar inbox para que você o adicione, formato simples. Pedindo para que ele clique em um link que o direciona para o seu WhatsApp, formato médio. Levando o interessado para um formulário pedindo o WhatsApp dele, formato médio. Usando um robô para perguntar o número de WhatsApp dele, formato avançado. Fazendo uma campanha direto para o WhatsApp, formato mais avançado. Terceiro passo: fazer o contato com o interessado. Aqui é onde você começa o primeiro contato com o cliente, e nesse momento você ainda não pode pedir em casamento. Esse é o momento de criar intimidade e evoluir o relacionamento antes da proposta. Nunca dê o preço sem ter mostrado o seu valor. Parece uma besteira, mas muitas vezes o paciente curioso só quer saber o preço. Mas esse mesmo paciente, se for bem conduzido e trabalhado, pode se tornar um excelente contato logo nesse início de funil. Só que, se você falar o preço, ele vai encerrar a conversa. Então, tente se esquivar dessa pergunta com outra pergunta, como motivo para responder à pergunta dele. Exemplo: qual o preço do implante? Ah, então você precisa colocar implantes, é? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de falar sobre o preço. Perguntas possíveis para esquiva. 1. Há quanto tempo você perdeu esse dente? Será que ainda tem osso? Independente da resposta, você pode explicar sobre a reabsorção e necessidade de osso para o procedimento ser efetuado. 2. Você tem os exames de tomografia? Independente da resposta, você pode explicar que o exame de tomografia serve para avaliar a quantidade de osso e o posicionamento dos implantes. 3. Qual o dente que você perdeu? Independente da resposta, você pode conversar sobre estética e função mastigatória e a transformação que os implantes podem dar nessas áreas. 4. Você acha que precisa de implantes ou foi algum profissional que te indicou? Independente da resposta, você já pode introduzir a necessidade de uma avaliação mais cuidadosa e detalhada de cada caso para dizer exatamente o que precisa ser feito. Daí você fala sobre sua consulta e, se caso ele queira aprofundar detalhadamente no caso dele, que ele poderia marcar uma consulta. Primeira vez que você ataca. Nesse momento, o paciente pode recuar e acordar da conversa e se lembrar que queria saber apenas do preço do procedimento. Então, você pode dar uma média e aproveitar e falar o preço da sua consulta e mostrar alguns diferenciais. Mas você já conseguiu mostrar valor suficiente para se diferenciar da concorrência e não ser visto como mais um. Sem insistir novamente na consulta, pergunta se tem mais alguma dúvida e encerra a conversa agradecendo o contato e se deixando aberto para tirar qualquer dúvida num outro momento por esse mesmo telefone. Ou o paciente pode continuar interessado, morder a isca e pedir para marcar a consulta. Lembrando que cada pergunta pode levar a outras perguntas, e seu foco é conseguir esticar a conversa, ajudando o interessado a obter informações sobre o próprio caso e criando rapport e confiança no processo, gerando valor. A frase genérica ideal para colocar nesse início de conversa é: me conta melhor qual é o seu problema para que eu possa tentar te ajudar da melhor forma. É um coringa para esquivar de qualquer pergunta e começar uma estrutura de argumentação sobre o problema do paciente. Muitas vezes o paciente vai dizer que o problema dele é exatamente o seu tratamento. Meu problema é que preciso de implantes. Mas isso não é o problema, é a solução. E não é agora que você deve falar da sua solução. Então, esquiva novamente. O que falar? Tem um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que, se você não leu ainda, é leitura obrigatória. Nele, o Dale Carnegie fala que para influenciar pessoas você precisa falar da vida deles, e não da sua. Para eles, a vida deles é muito mais interessante do que a sua vida. As pessoas adoram falar dos seus problemas, seus propósitos, suas metas, seus medos, etc. Então, para gerar rapport e empatia, você precisa dar um passo para trás e fazer com que ele conte desde o começo como foi que aquilo aconteceu.
Dessa forma, você vai conseguir entender mais da história dele, vai capturar mais informações para serem usadas mais à frente na conversa e vai conseguir criar uma conexão mais profunda para só depois poder falar sobre o tratamento. Sei que não vai ser fácil nas primeiras conversas, mas o que vale é a evolução do seu aprendizado a cada conversa. Qual é a meta dessa etapa? O intuito desse momento não é fechar consultas, e sim criar uma conexão mais profunda para que a decisão de ir para você não esteja atrelado ao preço da consulta ou do seu tratamento. Você quer ficar uma estaca na confiança dele e gerar o máximo possível de reciprocidade nesse momento. Mas lógico que vai acontecer de alguns desses contatos se interessarem desde já pela sua consulta. Você não vai negar, não é mesmo? Quarto passo: criação dos conteúdos. Criar conteúdo sobre o assunto em questão para enviar para a lista e manter sua marca no topo da mente dele e, vez por outra, relembrando que ele tem um problema e ainda não resolveu. É aqui o pulo do gato. Esses conteúdos não precisam inicialmente serem criados toda semana, pois eles vão ser reaproveitados a cada mês para novos clientes que forem entrando. Então, aconselho você a criar 4 ou 8 conteúdos legais e relevantes e mandar 1 ou 2 a cada semana durante um período de 1 mês, até você juntar uma quantidade boa de pessoas na lista. Lembrando que aqui você já começa a colher alguns resultados a mais. A logística dos envios. A logística é um pouco complexa, mas fica extremamente simples depois que você entende como o processo funciona. Você vai passar o mês todo capturando contatos e nomeando eles com mês seguido do ano e depois o nome do contato. Exemplo: Jan, de janeiro, 19, traço Paulo Melo Júnior. Por que isso, Paulo? Depois de terminar o mês vigente, você vai enviar o funil de conteúdos numa sequência lógica para todas essas pessoas de uma vez. Então, para facilitar, na hora de encaminhar, você vai colocar no search, procurar, aquela lupinha lá em cima dos contatos, o mês e o ano que o WhatsApp vai selecionar para você, todos que tenham aquela inicial. Lembrando que você vai reaproveitar esses conteúdos para cada grupo de pessoas que entrarem na sua lista. Jan 19, Fev 19, Mar 19, etc. Depois de um tempo, você vai ter muita gente no final do funil há algum tempo sem receber conteúdos. Aí é o momento de sentar novamente e criar mais alguns conteúdos para empilhá-los numa sequência um pouco maior e assim sucessivamente. Como são os primeiros conteúdos? Usamos conteúdos mais focados na conversão de consultas, onde é mandado 2 vezes por semana logo que o contato entra na lista do tratamento que ele tem interesse. São conteúdos sobre o tratamento ou técnicas que facilitam o tratamento, sobre as objeções que impedem que o seu cliente faça o tratamento, sobre as dúvidas mais comuns faladas por clientes na sua consulta de avaliação, cases de sucesso de antes e depois, e testemunhos em vídeo de pacientes que já passaram por todo esse processo que eles estão passando. Nesse momento, esses conteúdos servem apenas para forçar uma conversão antecipada, para aquelas pessoas que já sabem que têm um problema e precisam de uma ajudinha para se livrar de algumas travas. Lembrando que esse tipo de conteúdo não pode dar a entender que é uma venda, ou seja, você não vai convidá-los para uma consulta. Paulo, e quando vou ter a marcação de consultas? Quando o cliente responder esse tipo de conteúdo de uma forma mais profunda e puxar assunto, aí você pode começar uma conversa bem parecida com a primeira abordagem. Me conta melhor qual é o seu problema para que eu possa tentar te ajudar da melhor forma. Os próximos conteúdos. Depois desses primeiros conteúdos, a lista esfria um pouco em relação à responsividade. Então, nesse momento, começamos uma estratégia diferente. Mandamos conteúdos apenas de 15 em 15 dias. Mas são mais extensos e mais focados em fazer o cliente perceber que o problema que ele tem atrapalha a vida dele de alguma forma. Como eu disse anteriormente, esses conteúdos são um pouco diferentes, pois no primeiro mês você passou o contato por uma forçada de barra e percebeu que seu cliente não deu sinal de interesse na consulta. Os motivos são vários e não cabe a você, nesse momento, se estressar e tentar descobrir o motivo um a um, pois você tem centenas de outros clientes mais aquecidos entrando no funil diariamente para interagir. Então relaxe e deixe que o próprio funil de conteúdos vai, em algum momento,
tocar naquela ferida que vai fazê-lo te procurar para uma consulta. E a partir daí, manter esse loop infinito de enviar conteúdo e responder às interações que forem aparecendo com aquela mesma abordagem de tirar dúvidas e quebrar objeções. Dica de ouro! Depois de umas 50 interações, você vai começar a perceber que as perguntas e dúvidas para o mesmo tratamento começam a se repetir. O que você deve fazer é anotar todas as perguntas repetidas e começar a criar um depósito de respostas para as top 10 perguntas. Depois de um tempo, você terá ao alcance de um Ctrl+C, Ctrl+V a maior parte da sua comunicação, o que vai otimizar muito o tempo despendido com essas interações. Ou, se você preferir, nesse momento você estará apto a delegar o processo. Lembre-se, delegar e não delargar. Orientações finais e dica extra. Agora que você já sabe usar a técnica da aquisição para construir um ativo para seu consultório, você precisa testar essa metodologia na prática. Indico começar a criar listas para testar o processo até mesmo sem o uso da metodologia completa de campanhas de aquisição pelo Facebook. Por exemplo, para quem atende planos ou já tem um grande fluxo de pacientes, pode fazer um trabalho de retenção. Você pode começar a pegar os contatos e ir adicionando manualmente nessa lista de transmissão do WhatsApp e já pular para o quarto passo para aumentar os retornos e as consultas de prevenção. Uma dica extra é tentar otimizar o processo aprendendo a usar as novas utilidades do WhatsApp Business. Você pode utilizar mensagens de ausência, caso o cliente entre em contato e você esteja num período não comercial, mensagens de boas-vindas para os clientes que não estão na sua agenda e se comunicarem pela primeira vez com o seu WhatsApp, tags para marcar os contatos e separá-los baseados em alguns critérios, como, por exemplo, qual mensagem ele já recebeu. Respostas mais utilizadas, para você criar um repertório de mensagens que mais responde, para criar atalhos para facilitar a comunicação entre você e outros contatos, dentre outros. Então é isso. Espero que vocês testem essa metodologia e usem essa incrível ferramenta para criar um ativo para o seu consultório, onde vai sempre crescer e aumentar gradativamente os resultados do seu faturamento. Caso queira se aprofundar mais no assunto, temos um treinamento avançado do Fábrica. Saiba que essa campanha é mais avançada e um pouco mais difícil de ser aplicada sem uma orientação mais técnica. Mas como eu criei um passo a passo bem simples que mostra o que fazer em vídeos de captura da minha tela, então você não vai ter dificuldades para aplicar. Essa técnica pode ser aplicada junto da metodologia que expliquei aqui, para assim acelerar ainda mais os resultados do seu consultório num curto espaço de tempo. Tenho certeza que com esse treinamento do Fábrica, você vai conseguir otimizar o seu processo de aquisição de listas, alavancando os seus resultados e aumentando a sua motivação para continuar usando essa metodologia. Espero ter ajudado. E te espero no próximo passo da sua jornada de crescimento. #Conhecimento Liberta, Paulo Melo Júnior.